Os trabalhos estão reabertos ao secretário para a chamada dos senhores vereadores e vereadoras. Vereador Aloysio Andrade. Presente. Vereador André Henrique Tigrão. Presente, excelência. Vereador Antônio Franco. Presente. Vereador Darcy Reis. Presente. Edivaldo Soares. Presente, excelência. Érica Tanque. Érica Monteiro. Presente, excelência. Jorge de Freitas. Presente. José Couto. Presente. José Eduardo. Presente. José Farid. Presente. José Roberto. Presente. Doutor Júlio. Presente. Lu Bogo. Presente. Luizinho. Presente. Doutora Mayra. Milton Santos, presente. Doutor Raul. Presente, excelência. Ronei Costa Martins. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Cerqueira. Presente. Érica Tanque. Presente, excelência. Havendo o número regimental, a presidência dá por iniciada a ordem do dia, fase na qual serão apreciados os projetos objeto da convocação. Item 1º da pauta, redação final do projeto de lei 227 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico, Científico e Social e da outras providências. O projeto não contém emendas. Aliás, é redação final. Portanto, a pergunta é: algum vereador deseja impugnar a presente redação final? Não havendo, a mesma vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Aprovada a redação final, a presidência tem um comunicado a fazer ao plenário. Haverá necessidade de fazermos uma correção de inexatidão de texto, em razão de que a redação final foi elaborada de forma a suprimir 2 parágrafos que não deveriam ser suprimidos. São os parágrafos... São os parágrafos 3º e 4º do artigo 9º da presente redação final. A correção de inexatidão de texto já foi elaborada pela mesa diretora e será entregue aos nobres vereadores, está sendo entregue aos nobres vereadores. Conforme prevê o artigo 259 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que diz o seguinte, abre aspas, quando, após a aprovação da redação final e até o expediente do autógrafo, verificar-se inexatidão de texto, a mesa procederá à respectiva correção, da qual dará conhecimento ao plenário. Parágrafo 1º. Não havendo impugnação, considerar-se-á aceita a correção de inexatidão e, em caso contrário, será reaberta a discussão para a decisão final do plenário. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á o mesmo critério deste artigo aos projetos aprovados sem emendas, nos quais, até a elaboração do autógrafo, verificar-se inexatidão de texto. Portanto, conforme o artigo 259, a presidência distribui, neste momento, uma correção de inexatidão de texto da redação final do projeto de lei 277 de 2014. Havendo concordância do plenário, nós votaremos a redação final ainda nesta noite. Não havendo, a presidência poderá dispor do expediente de adiar a votação para a próxima semana, sem prejuízo da publicação da matéria. Portanto, nós poderemos deliberar sobre a matéria ainda nesta noite ou na próxima segunda-feira. Feito este esclarecimento, partamos para o item 2º Questão de ordem, da pauta. Pela ordem, vereador Jorge. Eu solicito a retirada do projeto de lei 329/2013 e rapidamente eu explico por quê. Todos os vereadores e esse também recebemos aqui um comunicado da direção da Escola Limeira, tendo da importância do nome Limeira. Nós tínhamos um projeto no sentido de propor lá um nome de uma pessoa para a escola. Mas quase 300 assinaturas trouxeram em todos os gabinetes, para todos os vereadores. E eu conversei com a vereadora Érica Monteiro Moraes, que é professora, que atua diretamente na educação, com o vereador Farid também. E achamos por bem retirar realmente o projeto. E o homenageado seria naquela escola, nós vamos procurar uma outra escola, uma outra situação. Então, realmente quero
complacência, o entendimento de todos os vereadores e espero que todos possam votar a favor da retirada desse projeto de lei. Obrigado a todos. Requerimento solicitando a retirada do projeto 329 de 2013, de autoria do nobre vereador Jorge de Freitas, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a retirada do projeto de lei 329 de 2014. Aliás, Questão de ordem. um minuto, excelência, uma correção. O projeto 329 de 2013. Pela ordem, vereadora Lubogo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a inversão para que seja votado o projeto 12º. Requerimento formulado pela vereadora Lucinês Aparecida Bogo para a apreciação, para a inversão de pauta e apreciação do projeto de lei 251, o item 12º da pauta. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a inversão de pauta. Apreciaremos neste momento o item 12º. Projeto de lei 251 de 2014, de autoria da nobre vereadora Lucinês Aparecida Bogo, a Lubogo, que perpetua o nome do senhor Geraldo José Soares, AA, UBS, Unidade Básica de Saúde do Jardim Aeroporto, no município de Limeira. O projeto não contém emendas e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 251 de 2014. Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Lubogo. Senhor presidente, nobres pares, público presente e demais ouvintes, eu quero aqui agradecer os familiares de Geraldo José Soares e dizer que para mim é uma honra muito grande ter sido assim escolhida para fazer essa propositura de uma pessoa que merece muito pelos trabalhos que ele realizou na nossa cidade. Falar um pouquinho dele aqui. Dr. Geraldo José Soares sempre teve sua vida profissional como cirurgião dentista, trabalhou junto com o cardiologista Dr. Valdomiro Francisco na Praça Luciano Esteves e teve posteriormente na Rua Barão de Campinas. Atuou no serviço dentário escolar, na Escola Castelo Branco, e depois na Escola Trajano Camargo, sempre como radiologista. Sempre foi pessoa participativa na vida social e esportiva de Limeira. Foi conselheiro do nosso clube por muito tempo. Foi presidente do nosso clube por 2 anos consecutivos. Foi integrante do Lions Clube de Limeira, onde foi presidente por 2 anos, conselheiro vitalício da Associação Atlética Internacional. Foi sócio fundador da Associação Paulista de Odontologia, seção de Limeira. Sempre participou ativa e diretamente na parte esportiva de nossa cidade. No futebol, atuou pelo Clube Estudantes e no bola ao cesto. Consagrou-se campeão paulista de interiores pelo nosso clube em 1944. Grande honra para Limeira. Por esses motivos, aos nobres pares dessa Eglésia Casa de Leis, proponho muito respeitosamente o nome do Dr. Geraldo José Soares para que seja perpetuada a sua memória. Quero agradecer aqui os irmãos Arthur José Soares, Mário José Soares, Mário Aparecida Soares de Luca, Célio José Soares, Geraldo José Soares, José Luiz Soares,
Maria Tereza Soares Stalberg, Francisco José Soares. E os filhos Marcelo José Soares, Cassiana Soares, Alexandre José Soares, minha amiga Patrícia e Rodrigo José Soares. Muito obrigada a todos. Mais algum vereador deseja discutir? Com a palavra o vereador Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, eu queria, antes de começar minha fala, senhor presidente, registrar aqui a presença do meu amigo, senhor Aparecido Rubens Cury, a esposa dele, dona Neuza, pessoas que fazem diferença na nossa sociedade. Quero também, senhor presidente, que fique registrado a presença da secretária de Saúde de Petrolina. Está presente aqui, esposa do meu amigo Marcelo Soares, filho do homenageado Dr. Geraldo José Soares, e foi carinhosamente chamado por toda a cidade de Limeira, como era conhecido, de Lelo. Eu posso falar de cátedra da família Soares, porque eu tive uma convivência muito grande com vários deles, e tenho ainda até hoje. O Marcelo, Dr. Marcelo Soares, é um eminente cirurgião, dentista, bucomaxilofacial, e por muito tempo nós pudemos conviver juntos, participando de entidades aqui da cidade de Limeira, e hoje ele milita junto com a sua esposa na cidade de Petrolina, fazendo lá também diferença, né, Marcelo? Uma pessoa querida, como são os Soares, a Patrícia, a dona Maria Tereza, o seu Ideberg Stalberg, são pessoas que a gente tem um carinho, uma admiração e um apreço muito grande por tudo aquilo que fizeram e ainda fazem em nossa cidade. A família Soares, ela tem e teve representantes, e tem ainda representantes, e como, por exemplo, Zé Luiz Soares, o Zelão, que há pouco tempo nos deixou. Célio José Soares, que um grande empreendimento, sair de onde ele saiu, conseguiu obter na cidade de Limeira a Casa Célio. Quem é mais antigo lembra-se da Casa Célio. Hoje, ainda com o edifício Francisco José Soares, em homenagem ao pai dele, o nego Francisco José Soares Júnior, uma pessoa querida também, a dona Maria Tereza, que a gente tem um carinho muito grande por ela, acho que a senhora e o nego só, né, dona Maria Tereza? E o Zóio, são, então, como a gente que tem um convívio grande, a Patrícia já é um pouco mais nova, né, Patrícia? Mais novinha. Mas são pessoas que a gente tem um carinho muito grande. E o Lelo, o Nego, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a vereadora Lu por essa iniciativa e dizer que, se a gente retroagir um pouquinho aí o tempo, a gente vai se lembrar que ainda, quando o Lelo militava como dentista, lá na Praça Luciano Esteves, ainda tem a casa lá. É uma casa, um patrimônio histórico que tem na cidade de Limeira, bem de frente ao Banco Itaú, esquina da Barão de Campinas, com Alferes Franco, bem na Praça Soledad. Não sei se pertence ainda a vocês aquela casa, mas é uma casa maravilhosa, antiga, em que lá eu tive a oportunidade de me tratar a parte dentária ainda naquela casa. Eu era um pouquinho mais novo, era o Zóio que me tratava. Eu não cheguei a ter o privilégio de ser tratado pelo Lelo. E depois o Lelo se mudou ali na Rua Barão de Campinas. Hoje, se não me engano, ali é bem vizinho da antiga, lembra, Érica? Antiga Inho, como é que era o nome da relojaria? Inhozinho, é isso? Inhozinho, isso, Ouro é Pardal hoje, era vizinho uma casa bem aconchegante do doutor Valdomiro Francisco, que empresta o seu nome hoje ao ginásio poliesportivo do nosso clube, e ali ele, juntamente com o doutor Geraldo, com o Lelo,
praticava a cardiologia e o Lelo a odontologia. E deixou frutos importantes, como os que já foram citados pela Lu, e hoje, aqui representando a Patrícia e o Marcelo, a gente fala com muito carinho, com o coração aberto, dizendo da importância dessa família, em especial do Dr. Geraldo José Soares. É uma pessoa que, de fato, nós demorou até, eu acho que a Lu é daquelas homenagens que a gente fala, né? Por que eu não me lembrei antes, mas, né, Farid? O Farid que tem essa prática, mas, de fato, o doutor Geraldo José Soares, o Lelo, eu acho que, não sei se tem, senhor presidente, até condição de ser colocado entre parênteses Lelo, porque ele era conhecido como, na bola ao cesto, naquela época, não era basquete, viu? Era bola ao cesto. E aqui em Limeira, desde aquela época, hoje nós temos um timaço, Vossa Excelência gosta muito. Eu não sou um praticante, mas sou um torcedor ferrenho da Winner Limeira. Aquela época era nosso clube. E eles iam jogar bola ao cesto representando o Brasil, inclusive um dos membros da família, o Lelo, era o menor, eu acho, né? Era o menorzinho deles, todos o mais baixinho, né? Mas era o que melhor jogava, porque era o armador, é aquele que fazia diferença dentro do time. Então o time era composto por Lelo, por Célio, pelo Nego, então era praticamente a família Soares fazendo a história da bola ao cesto na cidade de Limeira. Então eu estou muito feliz, estou muito contente em que, pese nós estarmos homenageando pós-mortem, mas eu acho que a intenção é que é válida, a intenção é que fica. Eu quero dizer que tem o Rodrigo, perdão, viu, Rodrigo? Você é mais novo mesmo, esse é o mais jovem de todos, né? Rodrigo, perdão, viu? Mas a fachada é a mesma, não muda, é tudo igual, tudo da mesma forma. Então, senhor presidente, eu quero pedir o apoio de todos os companheiros. Tenho certeza que essa Casa de Leis estará votando por unanimidade esse projeto. Quero parabenizar mais uma vez a vereadora Lu Bogo e dizer que nós estamos aqui, através dessa homenagem, dando o mínimo que a cidade de Limeira pode dar de resposta à grandiosidade que foi o Lelo para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja utilizar a palavra? Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, membros dessa casa, plateia presente, na verdade, antes de tudo, passando o recado de Patrícia, somos bem mais novas. Bom, na verdade, aqui eu tenho que parabenizar a vereadora Lu Bogo pela propositura. Eu já olhava para Jardim Aeroporto com um olhar diferente, agora passarei a olhar com certeza muito mais. A vocês que fizeram parte de toda a minha infância e adolescência, o amor que eu tinha pelo Lelo, aquela pessoa, não só pelo profissional, mas pelo homem correto, bom e generoso que acompanhou a nossa juventude toda. Muito obrigado e mais do que merecido. Muito obrigada. Mais algum vereador ou vereadora? Não havendo, o projeto vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 251 de 2014. Parabéns à família do Lelo, parabéns a todos. Votaremos agora o item terceiro da pauta. Projeto de lei 129 de 2014, de autoria do nobre vereador Sidney Pascotto, que perpetua o nome de Antônio Bastelli à rua projetada 5, no bairro Geada, município de Limeira. O projeto contém um substitutivo e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão o substitutivo número 3086. Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação e a votação é simbólica. Sentados aprovam,
Os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o substitutivo número 33.086. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Item 4º da pauta, projeto de lei 143 de 2014, de autoria do nobre vereador Newton César dos Santos, que perpetua o nome de Alberto Faustino à Rua 12, localizada no residencial Royal Palm, município de Limeira. O projeto contém uma emenda e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão a emenda 3090, de autoria do nobre vereador Newton César dos Santos. Algum vereador para discutir a emenda? Não havendo, a mesma vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda 3090. Para justificar a votação da emenda, o vereador Newton Santos. Boa noite, senhores e senhoras, senhores vereadores. Quero parabenizar a família do seu Alberto Faustino, que hoje está aqui presente. O Lucas, que é neto dele, a Nora, que é a dona Ruth, não é? E também parabenizar toda a família do seu Alberto, que nesta noite está sendo lembrado aqui através desse projeto e que por muitos anos nós vamos poder lembrar da sua memória enquanto todos nós existirmos e também no porvir. Muito obrigado por estarem aqui e parabéns. Votaremos agora o projeto com a emenda aprovada. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto 143 de 2014. Uma vez aprovado com a emenda, segue a matéria para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração de sua redação final. Parabéns à família do senhor Alberto Faustino. Parabéns. Item 4º da pauta, projeto de lei 190 de 2014, de autoria do nobre vereador Newton César dos Santos. Perdoe, obrigado, vereador Farid. Item 5º da pauta, projeto de lei 190 de 2014, de autoria do nobre vereador Newton César dos Santos, que perpetua o nome de Sebastião Teixeira à Rua 17, localizada no residencial Royal Palm, município de Limeira. O projeto também contém uma emenda e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão a emenda 3091, de autoria do nobre vereador Newton César dos Santos. Não havendo quem queira discutir a emenda, a mesma vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda 3091. Agora, apreciaremos a emenda, o projeto com a emenda aprovada. Algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, mesmo vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto com a emenda. Uma vez aprovado o projeto com a emenda, segue o mesmo para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração de sua redação final. Para justificar voto, o vereador proponente. Da mesma forma, quero parabenizar a família do senhor Sebastião Teixeira, a filha Ruth, a filha Alice, a Nana e o neto Rodrigo. Meus parabéns. Da mesma forma, nesta noite fica lembrado aqui o nome do senhor Sebastião Teixeira por muito e muito tempo. Apreciaremos agora o item 6º da pauta, projeto de lei 201 de 2014, de autoria do nobre vereador Sidney Pascotto, que perpetua o nome do senhor Francisco Alves Filho à Rua Projetada 3, do residencial Floriza, no município de Limeira. O projeto contém um substitutivo e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão o substitutivo número 4.238. Não havendo quem queira discutir, o substitutivo vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado por todos os senhores vereadores o item 6º da pauta, projeto de lei 201 de 2014.
Informo aos senhores que o item 7º foi prejudicado em razão de que o mesmo versa sobre a mesma rua do item 5º. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. No plenário, os trabalhos Vitória estão Bortolã. reabertos. Exatamente, senhores. A emenda do pastor Newton ao projeto do item 5º modificou a rua. O projeto original, o projeto 190, o item 5º que foi aprovado, ele versava sobre a nominação da rua 17. Entretanto, a emenda do vereador Newton aprovada mudou a rua para a rua 13 do residencial Terras de Limeira. Ocorre que o projeto do item 7, de autoria do vereador Sidney Pascotto, também versa sobre a mesma rua, rua 13, do condomínio Terras de Limeira. Uma vez que a rua 13 já foi nominada pelo projeto anterior, o vereador pastor Newton chegou na frente, o item 17 fica prejudicado. Portanto, fica a sugestão ao vereador Sidney Pascotto para refazer o projeto com uma outra rua a ser nominada. O item 7. O item 5º e o item 7º versavam sobre a mesma rua sem nome. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Do idoso. Os trabalhos estão reabertos para uma questão de ordem, vereador Sidney Pascotto. Senhor presidente, vereadores, público presente. Senhor presidente, a gente tem achado algumas dificuldades, até a gente conversou com a Thaís, porque a gente pede lá na prefeitura o levantamento das pessoas das ruas que não tem nome ainda, e chega lá um relatório e de repente você pede. Esses dias nós colocamos o nome de uma pessoa e já tinha desde 2011 o nome da pessoa nessa rua. Então está havendo algum problema lá, eu não sei, um descaso, eu não sei o que eu posso alegar ou falar. Inclusive, a gente pediu para o pessoal ir na comissão para nos dar uma explicação, porque não tem lógica. Você coloca o nome da pessoa, às vezes traz até a pessoa aqui no dia e de repente já tem nome. Quando você chega lá na rua, já tem nome a rua. Então, eu gostaria das pessoas que estão trabalhando nesse setor se tivesse um pouco mais de atenção ao fazer alguma coisa, porque fica difícil para a gente ter que controlar isso também. Se a gente tiver que controlar isso, então é melhor a gente voltar a trabalhar nesse setor lá ou fazer. Então eu gostaria que quando a pessoa viesse aqui nos explicasse, porque fica muito chato. É muito chato um caso desse, e não é a primeira vez que acontece. Se a gente não puder confiar nesse papel, então é melhor a gente nem pedir mais esse papel aí, a gente mesmo ir na rua, procurar no bairro qual rua que não tem nome. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Eduardo Monteiro Júnior. Somente para reforçar o que o vereador Lemon está falando, eu venho sofrendo com esse problema faz mais ou menos uns 4 meses, mais ou menos, tentando também nomear algumas ruas da cidade. Isso que até agora, no meu mandato, eu não consegui nomear, não fiz nenhum projeto ainda de rua. E de uns dias para cá, tentamos elaborar, já faz uns 4 meses que eu estou aguardando o seu Danilo, que é o responsável pelo setor. Quando eu ligo lá, quando ele não está em reunião, ele não está na secretaria. Às vezes, quando eu ligo, ele está na secretaria, mas ele está em reunião. E fica nesse impasse. Já deixei meu telefone por umas 4, 5 vezes, liguei pessoalmente, minha assessoria ligando direto, cobrando direto, não responde. Resolvi eu começar a ligar pessoalmente. Ligo e ninguém atende. Deixo o meu telefone e não retorna. Então, eu acredito que o que o nobre vereador falou é realmente verdade. Tem que tratar com certo respeito, até porque estou aguardando as famílias que me procuraram. Acha que às vezes é descaso por parte do vereador. Sendo que este está cobrando, está correndo atrás, tentando elaborar o projeto, mas fica difícil, até porque ele é o responsável em estar fazendo a disponibilização para o vereador. Então, eu peço uma cobrança por parte da secretaria competente, o secretário responsável por esse setor, para que ele tome providência e, se possível, também que ele envie esse responsável aqui na Câmara Municipal para prestar alguns esclarecimentos aos vereadores.
Excelência, não há parte na questão de ordem. Uma questão de ordem, né? Por favor, peço para que, com brevidade, Excelência. Senhor presidente, eu gostaria de ver qual providência então a Câmara Municipal pode tomar, enquanto senhor presidente, quanto ao vereador Junegão. Por que ele não está sendo respondido os pedidos dele? Qual é a função da pessoa que está lá? Pelo menos nos atender. Se as pessoas que estão lá para fazer esse tipo de trabalho não podem atender o vereador e às vezes nos atende dessa forma errada, qual é o motivo? Seria a falta de zelo pelo serviço, a falta de competência, ou existe algum outro motivo por que o vereador Junegão não está sendo atendido? Eu gostaria que, se pudesse, a Câmara Municipal solicitasse a presença dessa pessoa aqui na Câmara Municipal e nos desse uma explicação. Por que alguns vereadores estão sendo atendidos adequadamente e alguns outros não? Existe algum problema? E eu gostaria de saber o porquê. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Raul. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência que coloque em votação uma antecipação de matéria, uma inversão de pauta para o projeto 17 da pauta, projeto de lei número 296 de 2014, que versa sobre nomear o nome do seu Acácio de Oliveira, visto que tem familiares presentes nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Pois bem, vereador, requerimento para inversão de pauta e apreciação do item 17º da pauta, formulado pelo vereador Raul, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, requerimento vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a inversão de pauta. Apreciaremos, então, o projeto de lei 296 de 2014, de autoria do nobre vereador Raul Nilsen Filho, que perpetua o nome do senhor Acácio de Oliveira ao Centro Comunitário Jardim Morro Azul, Limeira, São Paulo. O projeto não contém emendas e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 296. Algum vereador ou vereadora deseja discutir a matéria? Com a palavra, o vereador Raul, na sequência, o vereador Jorge. Muito obrigado, senhor presidente. Foi dito pelos vereadores que me anteciparam em outras homenagens e eu me sinto da mesma forma muito honrado. Então, às vezes a gente consegue pelo menos fazer um pouco, retribuir um pouco dentro desta casa de leis para aqueles que se doaram tanto para a sociedade limeirense, para o seu bairro, para o seu povo, literalmente para esta cidade. E seu Acácio é uma pessoa dessa. Poucas as vezes eu vi uma unanimidade tão grande na região quando a gente vai citar o nome do seu Acácio. Todos o conhecem no bairro, a gente estava procurando a referência para ele, vamos buscar informações com pessoas que estavam mais próximas e volto a dizer, dá para dizer que é uma unanimidade dentro do bairro. Então, assim, eu me sinto eu tenho orgulho de poder fazer esta homenagem e entendo que a família do seu Acácio também deve ser muito orgulhosa da vida e de tudo que o seu Acácio deixou plantado nessa terra. Literalmente adorado no seu bairro, literalmente respeitado. Tem uma história dentro do Conselho Municipal de Saúde, tem uma história de liderança no centro comunitário e, portanto, é uma honra para mim e parabéns por vocês, os filhos, a esposa que estão aqui, os outros parentes que também estão presentes. Eu imagino que os senhores estejam muito honrados por ter podido estar do lado de uma pessoa como o seu Acácio. Eu vou ler rapidamente com informações que a gente checou. O seu Acácio nasceu em 12/9/34, no município de Limeira, filho de Leonor Feola Oliveira e Benedito Oliveira Prado. Casou-se em 62 com a dona Maria Vicentim de Oliveira, está aqui conosco, um prazer conhecê-la, dona Maria Vicentim. Tem os filhos Vladimir, Jurandir, Rita e Patrícia, que também estão presentes, eu tive a oportunidade de conhecê-los agora. Trabalhou 32 anos, eu peço perdão aos familiares se teve algum equívoco de informação, mas foi colhido diretamente com vocês,
para tentar falar alguma coisa do seu Acácio. Nós só estamos dando referências aqui, porque seria impossível contar uma vida de dedicação como teve o seu Acácio. Então, trabalhou na empresa Prada, mudou-se para o Jardim Morro Azul em 68, iniciou seus trabalhos voluntários no Centro Comunitário do Morro Branco em 85, onde começou sua paixão pela ajuda humanitária. Em 90, passou a ser voluntário do Centro Comunitário Jardim Morro Azul. Dedicou-se mais de 20 anos naquilo que mais amava, ajudar as pessoas, sempre buscando melhorias para a população e para o bairro. O Dr. Acácio, como eu já disse, fez parte do Conselho Municipal de Saúde durante 3 anos, onde eu também tive a oportunidade de ter referências do nome dele, sempre de forma carinhosa por todos aqueles que o conheceram. Um homem ético, digno, amoroso, humano, tinha uma visão completa do ser humano, sempre disposto a ajudar aqueles que mais precisavam. Sempre dedicado, correto e não engolindo e não aceitando as injustiças sociais. Tanto, seu Acácio Oliveira, lá de onde está, do lado do Senhor, eu tenho certeza que está aqui perpetuado, está aqui guardado para todo o sempre, a manifestação da cidade de Limeira para o seu Acácio. É a cidade de Limeira, não é o Raul, que faz esta homenagem para o seu Acácio de Oliveira. Muito obrigado aos seus familiares e obrigado para o seu Acácio, pelo exemplo que desceu para os seus filhos, pela integridade durante a sua vida, e a senhora Dona Maria, o orgulho que deve ter a senhora no seu coração. Eu imagino isso. Muito obrigado pela sua existência, seu Acácio, seja onde o senhor estiver, do lado do Senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Agora, para usar a palavra, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Em primeiro lugar, senhor presidente, parabenizar aqui, enaltecer e valorizar o vereador doutor Raul com essa proposta brilhante. Obrigado, vereador. Nós temos aqui na Câmara a função legislativa, função fiscalizadora. Aqui é a Casa do Povo. Aqui, semana passada, por exemplo, tinha situações fervorosas. Aqui é o lugar onde caçou um prefeito. Aqui é o lugar onde caçou vereadores. Aqui é o lugar onde tem discussões acirradas. Mas aqui é o lugar também que temos a grande satisfação, a grande alegria de reverenciar, de enaltecer, de valorizar aqueles que reconhecidamente fizeram algo para a nossa cidade. Acácio Oliveira foi um exemplo disso. Quando ouvi o projeto do Dr. Raul Acácio Oliveira ao Centro Comunitário do Morro Azul, eu fiquei honrado, fiquei feliz. Claro que o Acácio faz muita falta ao Morro Azul, ao Centro Comunitário, à família, a todos nós. Mas quando eu vi o projeto do Dr. Raul, falei, nossa, uma homenagem justíssima. Esse homem ficou durante 20 anos trabalhando sem sequer ganhar um centavo, ajudando toda a população, participando do Centro Comunitário, às vezes junto com o senhor Orlando, que está ali, às vezes junto com a família, sacrificando dias, ajudando as pessoas. No dia da sua morte, ele saiu da prefeitura numa reunião do Conselho de Saúde, desceu até o ponto de ônibus e ali começou a passar mal e foi para o hospital. Depois, lá no hospital, infelizmente, veio a falecer. Então, Dona Maria, familiares, realmente o nome do Acácio vai estar eternizado num lugar justíssimo, Centro Comunitário. Era ali que ele ajudava as pessoas, era ali que dava alimento, era ali que fazia as festas, era ali que dava ensinamentos de honra, de caráter, de dignidade, de ética, mesmo sendo uma pessoa simples. Às vezes é muito fácil homenagear aqui uma pessoa milionária, mas o Acácio era simples igual aos demais moradores, mas era um grande líder, valoroso, honrado e honesto. Então, mais uma vez, eu quero aqui falar para Dona Maria, parabéns. E, doutor Raul, realmente é muito gratificante numa casa onde as discussões são acirradas, os assuntos são fervorosos às vezes, mas um momento como hoje, uma noite como hoje, valorizar um homem ético, honesto, decente, honrado, probo, ensinou toda a sua família valorosa, digna, a exemplo do Acácio. Eu conheço,
quero realmente deixar registrado. A Câmara vai existir por muitos anos. Nós deixaremos essa casa, outros vereadores, outros tempos, mas nunca mais deixará de ser eternizado o nome de Acácio Oliveira no Centro Comunitário do Jardim Morro Azul. Parabéns, doutor Raul. Saio dessa noite feliz por uma votação dessa. Às vezes alguém fala, homenagem, 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 mas que orgulho, que honra falar de uma pessoa tão decente, tão honesta, tão proba. Isso nos enaltece, nos enche de orgulho e de alegria. Então, fico muito feliz e volto a repetir, essa casa tem as missões espinhosas, mas tem também a missão valorosa de eternizar para todos os tempos o nome de pessoas que reconhecidamente fizeram coisas grandes para a nossa cidade. Muito obrigado. Mais algum vereador para discutir a matéria? Não havendo, o projeto vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 296. Parabéns a todos os familiares. Jardim Morro Azul se alegra com esta nominação do senhor Acácio no Almojama. Parabéns a vocês, familiares, e ao bairro todo que agora se engrandece com o nome do centro comunitário, tendo no nome do centro comunitário o nome do senhor Acácio. Para justificar voto, pela ordem, vereador Júlio. Senhor presidente, eu faço um requerimento solicitando inversão da pauta para que nós votemos agora o item 14º. Muito obrigado. Requerimento para inversão de pauta e votação do item 14º está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a inversão de pauta. Apreciaremos, então, o item 14º. Projeto de Lei 274 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que denomina o nome do senhor Lote Sebastião Pellegrini, no Centro Esportivo, localizado à rua José Alberto Campanini, número 1480, Jardim Ipanema, neste município de Limeira, e da outras providências. O projeto não contém emendas e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão projeto de lei 274 de 2014. Com a palavra o vereador Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, acho que é importante até que a gente faça, senhor presidente, um esclarecimento que existe, por norma da casa, que 2 vezes por ano a gente vote nome de ruas. Daí a quantidade de nome de ruas e logradouros nessa noite. Muitas vezes a gente recebe crítica, mas por que tanto nome? É por causa disso, a gente tem que cumprir rigorosamente aquilo que é estabelecido pelo regimento. Mas eu pedi para discutir esse projeto, senhor presidente, porque nós temos aqui, como eu já anunciei, o meu amigo particular, o Aparecido Rubens Cury, uma pessoa que eu conheço já desde que eu tinha, acho que 13 anos, e a sua esposa, dona Neuza. São pessoas que engrandecem o nome da família. Isso vem de geração, porque o pai da dona Neuza, o seu Lote, engrandeceu a família. Daí, ter passado para a filha e para o genro a importância da família. Hoje, acho que todos na cidade de Limeira conhecem o Cury Motors. É uma empresa que eu aprendi aprendi a gostar quando ainda tinha 13 anos, iniciando meu trabalho no Excelsior Organização Contábil, do Marabá e do Zé Carlos, em que o Cury fazia escrita naquele escritório. Era assim que chamava, né? Escrita. Porque o escritório de contabilidade tinha, e hoje ainda faz isso, ele faz todo o trabalho de contabilidade. E eu comecei como office boy nesse escritório, e eu ia toda semana levar e buscar nota fiscal lá então, estacionamento, como era conhecido naquela época. E aquela época já funcionava onde hoje se instala, modernamente instalada, a Cury Motors, depois de uma transformação do arquiteto N. Raso, se não salvo o melhor juízo, acho que foi ele que fez aquela modificação, mas eu tive a oportunidade de ver aquilo lá ainda quando
foi uma adaptação muito bem feita de uma padaria que lá existia. Inclusive tinha uma escadinha, né, Cury, no fundo que subia para o escritório ou coisa que o valha. Mas eu pedi a inversão pelo fato da dona Neuza e o seu Cury estar aqui nesta noite e dizer da importância de também ser denominado o senhor Lote Sebastião Pellegrini. Ele que tinha naquele local onde hoje funciona o Cury Automóveis, uma padaria. Ele, desde os 18 anos de idade, começou a ser padeiro e, além desse ofício, ele tinha um ofício muito grande que eu aprendi e conheci o seu Lote, dona Neuza, ele com a sua Lote e sua orquestra, no então baile de velha guarda. Quem não teve ainda oportunidade de frequentar um baile de velha guarda, eu acho que está perdendo tempo. Por quê? No baile da velha guarda é que de fato a gente aprende a dançar, viu, Junegão? Não é nessas funk que a gente vai, o funk não tem, mas o baile de velha guarda, e quando ele é bem tocado, como era tocado pelo Lote e sua orquestra, a gente aprende shot, bolero, abanada e uma série de danças que eu sei dançar, dona Neuza, graças ao seu Lote, que eu ia no baile da velha guarda com então 14 anos para aprender, viu, Eric? Eu sei dançar tudo. Você também, né, então, daquela época. Então, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, mais uma vez, como o Jorge já calorosamente falou no projeto anterior, eu quero dizer da importância do seu Lote, uma pessoa querida que esse projeto já foi aprovado em outra legislatura, quando então o prefeito Pedro Teodoro Kiel, e ficou aí para ser denominado. E eu acho que uma boa hora o prefeito vem denominar um local importante, que é um centro esportivo. Então, eu acho que o nome dele ficará eternizado também, para que toda a cidade possa, através desse centro esportivo, ver Centro Esportivo Lote Sebastião Pellegrini. Fica eternizado uma grande pessoa, uma pessoa de valor, uma pessoa que valorizou a família e que transmitiu para os seus descendentes, assim como a dona Neuza e seu Cury, transmitiram para os 3 filhos deles, que são, de fato, pessoas que eu tenho um carinho, um apreço, uma admiração muito grande, que são pessoas honestas, queridas, pessoas que fazem diferença na sociedade, assim como faz o seu Aparecido Rubens Cury, assim como faz a dona Neuza Pellegrini Cury. Parabéns, em que pese nós estarmos homenageando, já não na presença do seu Lote, o que seria correto todos os homenageados de hoje serem homenageados em vida, mas é uma prerrogativa que a gente tem de eternizar o nome daqueles que fizeram a diferença na nossa sociedade. Peço aos senhores vereadores que votem favoravelmente a esse projeto e agradeço essa manifestação, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Érica Tanque, o vereador Júlio sabe dançar mesmo? Eu vou em diversos bailes nos quais encontro o vereador Júlio e ele sempre sentado que nem uma pedra, imóvel. É verdade? Mas nem a assessoria do vereador Júlio acredita nessa conversa. Senhores vereadores, mais alguém deseja utilizar a palavra? Não havendo quem queira usar a palavra, a presidência coloca o projeto 274 em votação. A votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 274. Parabéns à família do senhor Cury, da dona Neuza, do senhor Lote. Parabéns. Alegria recebê-los aqui. Agora apreciaremos o próximo item da pauta que, pelos meus cálculos, é o item 8º. Apreciaremos então o item 8º da pauta, projeto de lei 205 de 2014, de autoria do nobre vereador Sidney Pascotto, que perpetua o nome da senhora Alice José Augusta de Jesus, à Rua 12, do Terras de Limeira, no município de Limeira. O projeto contém um substitutivo e os pareceres das comissões são favoráveis.
Está em discussão o substitutivo número 4.138 de 2014, de autoria do vereador Sidney Pascotto. Algum vereador deseja discutir a matéria? Não havendo, o projeto vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 205 de 2014. Para justificar o voto, o vereador Totó do Gás. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha, meio de comunicação que nos assiste e nos ouvem. Eu agradeço ao Alemão por essa homenagem, essa propositura. Muito obrigado, Alemão, e os 9 vereadores. E também a decepção de não ser aprovado o outro item aí antes. Que eram os 2 aprovados juntos, por más informações, né? Ainda não sabia, podia ser aprovado outro. Mas agradecido aí pelo ser aprovado. Muito obrigado. Feita a justificativa, partamos então para o item 9º da pauta. Projeto de lei 221. Antes, porém, reforçar o comentário do vereador Júlio. 2 vezes ao ano, nós reunimos todos os projetos que falam de nome de rua, nome de prédio, nome de centro comunitário, 2 vezes ao ano. Por isso que, em determinadas sessões, apenas 2 vezes ao ano, nós votamos muitos projetos, não é? Nas outras sessões, todas as segundas-feiras, nós discutimos outras matérias que também são importantes, tanto quanto estas que estamos votando. Por isso, a concentração de votação de nomes de ruas nesta noite. Agora sim, projeto de lei 221 de 2014, de autoria do nobre vereador Luiz Fernando Silveira, que perpetua o nome do senhor Narciso Bacinello à rua projetada 1AB, Residencial Floriza, no município de Limeira. O projeto não contém emendas e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão o projeto 221. Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 221 de 2014. Item 10º da pauta, projeto de lei 249 de 2014, de autoria da vereadora Lubogo, que perpetua o nome do senhor Carlos Roberto Cruz, numa das ruas, avenidas, praças ou logradouro público no município de Limeira. O projeto não contém emendas e os pareceres são favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 249 de 2014. Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 249 de 2014. Item 11º da pauta, projeto de lei 250 de 2014, de autoria da nobre vereadora Lubogo, que perpetua o nome do senhor Leovogildo Campos em uma das ruas, avenidas, praças ou logradouros públicos no município de Limeira. O projeto não contém emendas e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 250 de 2014. Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 250 de 2014. O item 12º já foi apreciado por inversão de pauta. O item 13º foi prejudicado pela apresentação de substitutivo. Projeto de lei 258 de 2014, portanto, está prejudicado. O item 14º já foi apreciado nesta noite, por inversão de pauta. Apreciaremos, então, o item 15º da pauta. Projeto de lei 282 de 2014, de autoria da vereadora Lubogo, que perpetua o nome do senhor Antônio Abiati Filho em uma das ruas, avenidas, praças ou logradouros públicos no município de Limeira. O projeto não contém emendas e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 282 de 2014. Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 282 de 2014. Item 16º da pauta, projeto de lei 291 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a
aumentar os valores de repasses a título de subvenção social às entidades beneficiárias da relação de subvenção, auxílios e ou contribuições constantes da Lei Municipal 5.209, de 27 de dezembro de 2013, para os fins que especifica. O projeto não contém emendas e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 291. Com a palavra o vereador Wilson. Senhor presidente, nobres colegas, esse projeto, na verdade, ele aprova uma subvenção baseada nos convênios que são feitos com as instituições. Toda vez que nós votamos aqui o orçamento há uma distribuição sobre as verbas para convênios que nós aprovamos todos os anos aqui. Nesse caso aqui, nós já aprovamos através da lei 123 ou 123/14, que permitiu o aumento dos repasses às instituições. No caso aqui, a essa instituição do basquete, aqui de Limeira. Então, ela já tinha um valor de 600 mil, com autorização, acho que ela passou a ter um valor fixo de 800 mil, mas o que nós estamos votando aqui hoje é o repasse que só cabe às empresas que são beneficiadas pela Lei 3.147, e permite que 5% do ISS-QN seja, a empresa possa, parte desse dinheiro, ela possa indicar a instituição que ela vai beneficiar na área do desportos. Então, assim, nós não temos governo sobre para quem ela deve indicar, porque o dinheiro é dela, ela repassa para quem ela deve indicar. Então, esses 300 mil é um dinheiro vindo desse dinheiro, na verdade, da renúncia de receita através da lei que garante que esse imposto seja devolvido de forma a privilegiar a área de esportes. Então, esse valor junto dá esse 1.100.000 que é distribuído durante todo o ano. Então, é esse projeto, isso que nós estamos votando hoje aqui. Nós não estamos discutindo aqui se a entidade merece ou não merece, nós estamos discutindo o que é permitido por lei. Apenas isso, senhor presidente. Peço a aprovação de todos os vereadores. Com a palavra para discutir, o vereador Nilton Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até estive conversando com o líder do prefeito e ele me esclareceu que esse dinheiro é o repasse indicado, como ele mesmo falou, pelas empresas, direto para a entidade. Eu quero dizer que eu vou votar a favor, mas gostaria que as empresas estivessem nos escutando, porque há necessidade das empresas terem um olhar mais eclético, né? E ver que outras entidades também precisam. Nós temos aí o futebol amador de nossa cidade, que é tão necessitado de recursos, e outras entidades que também precisam de recursos. Então fica aí o meu alerta e o meu pedido a todas as entidades, as empresas. Claro, fique à vontade. Eu também gostaria de saber, que eu tenho uma dúvida, se por exemplo, o futebol feminino, o valor que é repassado para os outros esportes, se tem que vir aqui para a Câmara para a gente aprovar. Isso aí acho que quem tem que responder é o líder do governo ou alguém que saiba. Eu posso responder a questão, excelência. Se não houver previsão orçamentária, tem que vir. Mas tem outro aspecto também. A transferência do recurso é para uma entidade. Se o futebol feminino estiver envolvido por uma entidade e a entidade conseguir ir até uma determinada empresa e a empresa optar por transferir a cota parte do imposto devido ao município para determinada entidade, e se essa transferência do recurso não estiver previsto no orçamento que nós aprovamos todo final de ano, para o ano seguinte, deverá ser aberta nova rubrica orçamentária. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nós não estamos aprovando a destinação do recurso, porque o recurso já vem. Nós estamos apenas autorizando um caminhamento por dentro do orçamento municipal. Apenas isso. Na verdade, esse recurso vem independente de nós. O que nós precisamos é apenas abrir um espaço no orçamento municipal para que esse dinheiro entre e saia.
Então, o dinheiro para sair da empresa e ir para o Winner precisa passar por orçamento municipal, precisa passar por um canal oficial. A gente está permitindo com que esse canal aconteça. Somente isso. Não sei se eu respondi, Excelência. Respondeu. Claro, fica à vontade. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, eu acho que é importante salutar essa discussão para justamente sanar a dúvida, porque às vezes você pega o projeto, você vê R$1.100.000, a gente sabe que o basquete gasta muito, né? Gasta muito. Hoje, acho que a folha de pagamento do nosso basquete aqui, que é vice-campeão paulista, está disputando a Sul-Americana, foi para o Uruguai, venceu 2, perdeu 1, porque por circunstância se classificou, vai jogar acho que amanhã joga de novo. Quer dizer, está se difundindo o nome de Limeira, não só por isso, mas porque é um esporte específico e muito bom para tirar as crianças da rua. E hoje a ALA, a Associação Limeirense de Basquete, não a ALA, a Associação ALB, é isso, Zé Roberto? A ALB, existe um projeto, existe uma série de crianças que eles fazem, além das clínicas, eles têm um treinamento específico dentro do nosso clube, dentro do Volucato, e uma série de locais que angaria muitas crianças, eu não sei quantas, mas 200 crianças hoje. Isso pode ser expandido muito mais, isso tem gasto, além do time profissional que representa a nossa cidade. Mas eu acho que, acima de tudo, em cima disso que nós estamos discutindo aqui, é justamente o trabalho feito pela diretoria. A Unimed, existe um projeto dentro da Unimed, porque é muito difícil você conseguir recursos, em todos os sentidos. A Unimed, existe um patrocínio hoje, a Orquestra Sinfônica patrocina o basquete, a Unimed, mas ela patrocina também a Orquestra Sinfônica de Limeira, através do recurso da Lei Rouanet. Só que para você conseguir esses recursos, você precisa batalhar. A Unimed começa a trabalhar com os cooperados em janeiro. Como? Conscientizando, olha, o que você vai distribuir para a Orquestra Sinfônica vai só te beneficiar, porque ela faz da seguinte forma, ela no sentido de ajudar esse projeto, quer dizer, ela vai atrás, ela achou importante a ajuda à Orquestra Sinfônica, então ela angaria esses recursos através dos cooperados. Então, o cooperado, em cima do imposto de renda que ele paga, ele tem como desviar ou destinar o recurso para patrocinar a Orquestra Sinfônica. Então, o que acontece? Ela faz um trabalho, ela captura esse recurso do cooperado, divide em 3 vezes para o cooperado, para ele poder contribuir, porque senão, muitas vezes, ele acaba não contribuindo, e aí é lançado um valor, diga-se de passagem, vereador Farid, eu acho que muito bom para a Orquestra Sinfônica. Talvez a Unimed hoje seja uma das principais patrocinadoras da Orquestra Sinfônica. Da mesma forma, é essa questão do basquete. Ele tem que ir até a empresa, conversar com o empresário, e o que eles estão conseguindo hoje é de uma empresa que é, diga-se de passagem, muito difícil conseguir chegar até ela, que é a Autoban. Então, quer dizer, esse recurso depende muito da diretoria estar conversando, daí, vereador Lu, essa questão do esporte que Vossa Excelência perguntou, tem que ter uma entidade e a diretoria tem que ir atrás, infelizmente tem que ir atrás das empresas e solicitar e pedir para que essa empresa destine uma parte do ISS, isso é por lei, consegue-se fazer, para patrocínio. Então, quer dizer, a entidade recebe o patrocínio, coloca o nome do patrocinador, no caso, é colocado lá no ginásio Volucato, quem vai lá ver a CCR, se não me engano, a empresa, CCR vê lá estampado, e como retorno, ela faz exatamente a doação desse recurso que é importante para que nós tenhamos um time como é a Winner, e que a Winner, ou melhor, a Winner Limeira, possa fazer um trabalho social nesse sentido. Então, eu acho que vai muito também da diretoria. O que
a Internacional, o que o Independente tem trabalhado também nesse sentido. É muito difícil, diga-se de passagem, você convencer, e o que Vossa Excelência falou, é importante que as empresas possam estar abrindo, e nós temos aqui grandes empresas em Limeira que repassam, pagam um ISS bastante alto, e eu acho que a conscientização dessas empresas e das diretorias das entidades possam, de fato, estar angariando esse recurso que é importante para cada um. Muito obrigado pela parte, vereador. Eu que agradeço e quero dizer, senhores, que eu votarei favorável, mas que essa discussão se fez necessário para o esclarecimento de alguns vereadores e também dos munícipes que nos ouvem e nos assistem. Permita, pois não. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhor vereador, por presente, também sou favorável aos projetos. Eu acho importantíssimo o nome de Limeira ter levado o Brasil afora, campeonato sul-americano, fora do país. Eu acho isso importante. Eu queria fazer um pedido para o pessoal do basquete, não sei como que é feito isso. Eu acho que é muito dinheiro, 1.100.000 para o basquete. Acho que precisava levar essas escolinhas para o centro comunitário do Parque Hipólito, do Degan, da Nova Conquista, precisava levar o pessoal mais de periferia. Nosso clube é importante, já é uma história dentro do basquete. Nosso clube já há muitos anos é tradicionalmente basquete. Mas para entrar lá, para fazer escolinha, não é qualquer um que já tem. Mas precisava levar para a periferia. Eu digo não é qualquer um porque a pessoa não tem transporte. Facilitar para as crianças da periferia também. Levar nos bairros mais longínquos. Sou favorável ao projeto, eu acho que é importante isso para a cidade. Limeira está sendo vista aí aos 4. Só essa sugestão que eu peço aí, pessoal. A palavra é minha, senhor presidente. Muito obrigado, senhores. Estou tomando pito do meu secretário, rapaz. Com a palavra o vereador Farid Zani. Senhor presidente, nobres colegas, plateia presente, eu acho importantíssimo que haja a lei de incentivo ao esporte, lógico. Tudo que for incentivo é importante, mas eu aproveito essa deixa e a discussão do vereador Newton para lembrar aqui o caso da lei de incentivos fiscais à cultura, né? Esquecida, abandonada, apesar dos gritos desse vereador aqui dessa Câmara. Desta vez, nesse orçamento, existe uma rubrica, já foi um passo à frente. Quer dizer, havia uma emenda de minha autoria no orçamento passado de 700 mil reais, mas não adiantou nada. E agora existe uma rubrica. A hora que eu vi aquilo, foi um espanto para mim. Então não vai ser... é um valor de 440 mil reais que está destinado ao uso da lei de incentivos fiscais à cultura. É pouco, mas já é um grande passo. Então não vai ser necessário, então há uma facilidade aí para que a lei seja colocada em prática, que foi uma modificação nessa lei que foi feita em 2012, seria para abertura de editais. Então o dinheiro vem mesmo da prefeitura, né, das receitas de ISS e IPTU. A mesma forma como se a empresa patrocinasse o evento, vai facilitar para os artistas. Então há 440 mil, como eu disse, é muito pouco para a cultura, mas é um grande passo se essa lei começar a realmente vigorar. Né? Nós vamos comemorar aqui, viu, vereador Wilson? Vamos soltar a rojão aqui na frente da Câmara, quando o primeiro edital sair e o primeiro produto cultural via incentivo dessa lei for realizado. Né? Como eu disse, é pequeno e já vou falar, atenção, senhores vereadores que fizeram emendas. Se alguém tirou dinheiro dessa rubrica... eu vou fazer uma campanha para derrubar a emenda, viu? É um valorzinho, 440 mil, eu sei que há muitas emendas, a Comissão de Orçamento ainda não avaliou as emendas, mas vamos ficar bem atentos para ninguém ter feito, né, ter cometido... Ô, vereador Luizinho, eu estou desconfiando de você. É brincadeira, mas no fundo é sério, tá? Eu queria colocar, vereador Nilton, que
a discussão de Vossa Excelência e o lembrete do vereador Ronei aqui a respeito da questão da lei de incentivo à cultura, né? E mencionar esse fato, né, auspicioso que é de ter no orçamento para o ano que vem 440 mil para os editais da cultura. Só uma parte, não, vereador Farid. Luizinho, por favor. A gente sabe, vereador, que a cultura é uma das importâncias para esse país, desenvolvimento, o investimento. Existe a necessidade para que a população tenha mais conhecimento, tenha mais espaço, tenha mais esclarecimento. Então, o desenvolvimento de um país também, logicamente, passa pela cultura. Se tiver uma emenda minha, eu não sei se vai ter ou não, se é da comissão de orçamento, né? Qualquer coisa a gente conversa depois, se tiver alguma coisa. Mas o que vem para a cultura e outros setores importantes, a gente com certeza vai ter o nosso apoio. Não, eu não sei ainda. Eu não sei, eu preciso ver. Eu não sei quando vai votar, né? Tá certo. Mas estamos para ajudar, não para atrapalhar. Eu sei, vereador. Obrigado Luizinho. pela parte, nobre vereador Farid. Eu agradeço a interferência de Vossa Excelência. Sei como Vossa Excelência tem apreço pela cultura, né? E desde já antecipo meus agradecimentos. Caso Vossa Excelência tenha uma emenda, retirando dinheiro dessa rubrica, apoio a retirada dela. O valor já não é tanto, né, não vamos atrapalhar, não. A cultura realmente precisa desse incentivo. Muito obrigado, viu, vereador? Obrigado a você pela parte. Valeu. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Wilson. Vossa Excelência, eu apenas fiz a exposição sobre a importância do projeto, mas a gente não poderia deixar passar esse momento sem ver um especialista na área do basquete, que é o nosso vereador Ronei, que conhece tão bem a área, nos abastecer de uma exposição sobre o basquete de Limeira e da importância. Eu estou esperando o Cássio me contratar para jogar basquete lá na Winner, mas não chamam, velho. Eu peço para que o vereador Farid ocupe a presidência para que eu possa contribuir na discussão. Com a palavra o técnico, desculpa, o vereador Ronei. Sabe que o dia desses eu fiz na apresentação do time da Winner dessa temporada, eu estive lá, e aí eu comecei me deram a palavra e depois se arrependeram. Porque eu comecei dizendo o seguinte, vereador Júlio, olha, o Cássio Roque só chamou o Teichmann para jogar porque eu recusei. Comecei assim. Daí todo mundo riu, não acreditou em mim. Eu disse, olha, eu falei, evidentemente que é uma anedota, né? Mas eu cheguei a dizer, olha, Cássio, não vou poder jogar, tem sessão de segunda-feira, não vou poder faltar da sessão, vou desfalcar o time. Aí, com a minha recusa, ele foi lá e chamou o Teichmann para jogar. Olha só. Brincadeiras à parte, na época eu fiz essa piada e ninguém riu. Como aqui, também ninguém riu. Mas eu queria dizer, senhores, que eu ainda jogo basquete, mas eu sou jogador de final de semana e jogo aqui no Piratininga, de sábado e domingo. E eu tenho percebido, eu jogo basquete já há 20 anos, desde quando eu tinha 13 anos de idade. E eu tenho percebido na cidade, acho que os praticantes desse esporte também têm notado, que as pessoas que estão se envolvendo e praticando basquete têm aumentado a cada dia e a cada ano. Aqui no Piratininga, por exemplo, eu jogo de sábado e domingo. Não tem mais espaço. De sábado tem 20, 25 pessoas praticando, de domingo 20, 25 pessoas, entre jovens, adultos e etc. E esta ampliação dos praticantes desse esporte se deve a diversos fatores. Um deles é o sucesso do nosso time principal, que é uma vitrine. Quem vê o basquete de Limeira aparecendo nos canais de TV em nível nacional, quem lê jornal, quem ouve o rádio e vê o basquete de Limeira sendo projetado a nível nacional e a nível internacional, necessariamente vai se interessar por esse esporte, vai querer saber um pouquinho mais.
E isso tem acontecido, tem provocado uma maior adesão dos participantes da nossa cidade para este esporte. O que eu tenho percebido ao longo desses 20 anos é que lá no começo, quando eu comecei a jogar, era difícil montar 2 times para rachar, que é o termo popular que o pessoal usa. Vamos rachar. Rachar é jogar basquete numa peleja sem juiz, sem cronômetro, sem nada. Não é? Apenas usando o bom senso dos jogadores. Era difícil reunir 10 jogadores para rachar. Hoje, se você não chegar cedo na quadra, você não consegue sua vaga para jogar. Porque são muitos praticantes. E este aumento só se deve a um fator. Ao sucesso do nosso time de Limeira, que proporciona esta visibilidade deste esporte. Portanto, por isso só, já seria bastante interessante o incentivo que o município dá por meio desta política de transferência de recursos, por meio da lei municipal de incentivo ao esporte. Mas essa é uma razão importante, portanto, estimular a prática do esporte por meio da prática do esporte de alto desempenho, o que é promovido pela Winner, é fundamental, mas a contrapartida social é bastante interessante, que é o comentário do vereador Jorge. Eu sabia que eram 4 polos, mas eu não lembrava. Então eu pedi para o Osmar me passar, e por meio da Camila, que é a nossa chefe diretora do departamento de expediente, ela pegou as informações e eu passo aqui para os senhores. Nós temos atualmente 4 escolinhas de basquete que funcionam de segundas, quartas e sextas para crianças carentes no município de Limeira. As escolinhas são distribuídas nos seguintes bairros: Ouro Verde, Piratininga, Santa Eulália e Volucato. São esses 4 polos, e as escolinhas de basquete são as segundas, quartas e sextas. Eu sei que há o interesse tanto da Associação Limeirense quanto da Prefeitura para ampliar a oferta dessas escolinhas no município, o que para nós é uma grande alegria, porque com certeza isso vai... Aquela história toda que nós já conhecemos, né? A prática de esporte promove cidadania, garante educação para a cidadania, garante o desenvolvimento de uma vida saudável, tira as crianças das drogas, tudo isso nós já conhecemos. Mas, para além disso, a prática do esporte, do basquete, garante a todos nós a promoção de uma vida saudável. Eu jogo basquete até hoje, não porque eu quero ser jogador de basquete, porque minha fase já passou, não é feita as brincadeiras todas aí. Mas eu jogo e pratico esporte e me exercito todos os dias porque eu quero ter uma velhice saudável. Apenas isso. Não quero chegar a uma determinada idade com um problema de saúde grave. E o esporte para todos nós, nesse sentido, é, como os vereadores médicos aqui bem sabem, saúde. Promoção de saúde pública. E o esporte cumpre esse papel. Portanto, e com relação à transferência do recurso, para nós é muito tranquilo. É a Autoban que está pegando parte do recurso que ela vai transferir e mandando diretamente para a Winner. Não é? Nós estamos encurtando a distância. E nós vamos aprovar apenas a ampliação dessa rubrica para que esse dinheiro seja canalizado pelo orçamento municipal e destinado para essa atividade importante que é a do basquete limeirense. Apenas isso. Vereador, muito obrigado, mas eu não sou tão entendedor do basquete assim não. Né? Eu jogo um pouquinho, mas entendedores mesmos estão lá na equipe técnica da Winner, que nos agraciam, e eu não posso perder a oportunidade de parabenizar e transmito a todos os jogadores e membros da equipe técnica a alegria de Limeira pelo vice-campeonato, que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu sei que tem gente aí que chorou, que reclamou, fomos vice-campeões paulistas. É muita coisa. É muita coisa. O basquete de Limeira hoje é respeitado no cenário nacional e disputa aquilo que nós poderemos chamar de uma Libertadores da América para o futebol. O basquete de Limeira está disputando. Está disputando uma Sul-Americana. Não é pouca coisa. Portanto, o basquete de Limeira orgulha a todos nós e aos vereadores também. Transmita a todos lá a nossa alegria e gratidão pelo basquete de Limeira ter alçado voos tão ousados. Parabéns pelo vice-campeonato. Usou a palavra o técnico em bola ao cesto, Ronei Martins. Doutor Júlio está agorando eu aqui. Ó. Ele está dizendo que praticante de basquete tem probabilidade de ter artrose no quadril, portanto eu serei um futuro cliente dele. Eu não. Credo.
Dr. Raul, esses dias, me levou para um restaurante para comer uma linguiça apimentada, porque ele é gastro, e falou assim, olha aqui, mais um cliente. Vem cá, come essa linguiça apimentada. Encheu de linguiça apimentada e depois deu o cartãozinho dele. Passo também a proctologia, vereador. Esses médicos são perigosos. Em instantes, excelência. A presidência colocará mais algum vereador para discutir? Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação e a votação é simbólica. Sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 291 de 2014. Parabéns à equipe Winner e toda a diretoria da Associação Limeirense de Basquete. A presidência prorroga os trabalhos até que se encerre a votação da pauta. O item 17º já foi... Questão de ordem. Tem um projeto de resolução também? Sim, há um projeto de resolução e uma correção de inexatidão de texto para votar. Votaremos ainda hoje, antes que se encerre os trabalhos. As moções também. Item 17º da pauta já foi apreciado por inversão de pauta. Apreciaremos, então, o item 18º. Projeto de lei 297 de 2014, de autoria do nobre vereador José Couto de Jesus, que perpetua o nome do professor Oscar Augusto Gelli, a Avenida 4AB do residencial Ilha de Bali. O projeto não contém emendas e os pareceres são favoráveis. Está em discussão. Projeto de lei 297 de 2014. Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 297 de 2014. Senhores vereadores, há uma correção de inexatidão de texto referente ao item 1º da pauta. A correção de inexatidão de texto, de autoria da mesa diretora, portanto, a mesa deverá ser substituída, caso haja entendimento para a votação, ela altera os parágrafos, inclui os parágrafos 3º e 4º do artigo 9º, que por equívoco foi retirado e não era esta a intenção. Portanto, a correção de inexatidão de texto devolve para a redação final os parágrafos 3º e 4º do artigo 9º. Eu consulto o plenário para saber se todos os vereadores receberam cópia da correção de inexatidão de texto. Tendo recebido a cópia, consulto o plenário para saber se há entendimento para a votação desta matéria ainda nesta noite. Explico para os senhores que não há prejuízo se a apreciação dessa matéria for na próxima segunda-feira. Mas, havendo entendimento do plenário, nós poderemos apreciá-la ainda nesta noite. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Roberto Bernardo. Jorge de Freitas. Eu acabei de ver agora que depois do artigo 3º tem capítulo 2 e não tem aqui escrito capítulo 1º. Só corrigindo a correção de inexatidão, só colocar capítulo 1º antes do artigo 1º. Acho que podemos corrigir agora que eu vi. Na redação final. Sim, excelência. Eu peço para que meu departamento de expediente, a diretora do expediente, a Thaís, possa comparecer ao plenário para que nós possamos... Mas aqui é uma questão meramente de ortográfica, não alterando a interpretação do conteúdo do texto, não haverá problema. É apenas a inscrição da palavra capítulo 1º antes do artigo 1º. Nós temos, após o artigo 3º, nós temos a grafia, capítulo 2º, mas não há grafia capítulo 1º que deverá constar antecedendo o parágrafo 1º. Há entendimento para que possamos votar a correção de inexatidão de texto nesta noite? Havendo, a presidência vai substituir a mesa diretora. A presidência convida o vereador Raul para presidir a apreciação deste projeto nesta noite, a vereadora Érica Tanque para ser vice-presidente, o vereador Lemão para ser primeiro secretário e o vereador Darcy para ser segundo secretário para apreciar a correção de inexatidão de texto. Os trabalhos estão suspensos para a recomposição da mesa. Confira a programação da Câmara Municipal de Limeira de 2 a 8 de novembro. Na segunda-feira, 3 de novembro, às 6 horas da tarde, acontece a sessão ordinária no plenário Vitório Bortolã.
Na terça-feira, dia 4 de novembro, às 6h30 da tarde, curso de redação aplicada ao Legislativo para os vereadores juniores, na sala de reuniões, vereador Mauro Sérgio Vieira. Também na terça-feira, 4 de novembro, às 7h30 da noite, Câmara de Vereadores Juniores, no plenário, vereador Vitório Bortolã. Na quarta-feira, 5 de novembro, às 9 horas, reunião da Comissão de Constituição, Justiça... Para a votação da correção de inexatidão de texto, autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Limeira, nos termos do artigo 259, seus parágrafos da resolução número 44 de 92. A correção de inexatidão está em discussão. Alguém deseja? Não havendo quem queira discutir, ela vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Portanto, está aprovada a correção de inexatidão de texto por todos os vereadores e vereadoras presentes neste plenário. Obrigado pela oportunidade. Volta a essa cadeira quem lhe é de direito. Interrompe a sessão até que se tome seus lugares. Os trabalhos estão reabertos. Agradeço aos vereadores que conduziram os trabalhos. Peço para que conste em ata a inclusão do termo capítulo 1º nesta correção de inexatidão de texto, cujo autógrafo deverá ser emitido ainda nesta semana. Apreciaremos agora o projeto de resolução que cria a Comissão de Assuntos Relevantes. Eu preciso só localizar. Obrigado, Camila. Apreciaremos agora o projeto de resolução número 35 de 2014, que cria, de autoria da vereadora Érica Monteiro e demais vereadores, que cria a Comissão de Assuntos Relevantes para promover estudos e proposições de políticas públicas que visem tratar do abastecimento de água, bem como buscar soluções quanto à crise hídrica no município de Limeira e dar outras providências. O projeto de resolução está em ordem para ser apreciado nesta noite, portanto, o mesmo vai à discussão. Não havendo, com a palavra, a vereadora Érica Monteiro. Boa noite a todos que nos ouvem, aos vereadores e vereadoras. Só para justificar a criação dessa comissão. Nós estamos vivendo um momento trágico na nossa história e nada mais importante que essa Casa de Lei se pronunciar com relação à falta d'água que estamos vivendo nesse momento. A gente precisa se envolver e compreender e poder corresponder às angústias da sociedade. Então, eu peço a todos o voto favorável para que a gente possa colocar essa comissão em andamento. Muito obrigada. Mais algum vereador para discutir? Não havendo, o projeto vai à votação e a votação é simbólica. Sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto de resolução 35. Informo aos senhores que o projeto de resolução prevê a participação de 3 vereadores na comissão. A vereadora Érica Monteiro Moraes já é membro nata, na condição de presidente. Falta indicar 2 membros. Os 2 outros blocos restantes precisam, até o final desta sessão, indicar 2 membros para esta comissão. Já vi. Apreciaremos, então, as moções. Enquanto votaremos as moções, eu peço para que os vereadores se organizem para indicar os membros desta comissão. Às 8h15 da manhã, Comissão Permanente... Moção, apreciaremos neste momento a moção número 101 de 2014. Moção de aplausos para a senhora Natividade Celina Assad, pela comemoração das festividades de São Cosme e Damião. Pediu para discutir o vereador Luizinho. Dispenso. Dispensada a discussão, a moção vai à votação. Votação é nominal. Aloysio Andrade. Sim. André Tigrão. Sim. Antônio Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares. Sim. Érica Tang. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Farid. Sim. José Roberto. Sim. Dr. Júlio. Sim. Lu Bogo. Sim. Luizinho. Sim. Doutora Mayra. Newton Santos, sim. Doutor Raul. Sim. Sidney Pascotto. Sim. E Wilson Cerqueira. Sim. A moção foi aprovada por todos os senhores vereadores e vereadoras. Moção de número 102, pelo falecimento do senhor Antônio Cícero Kersh.
em 15 de outubro de 2014. A moção de autoria do vereador Wilson, que pediu para discutir. Dispenso. Dispensada, a moção vai à votação. Vereador Aloísio. Sim. André Henrique Tigrão. Sim. Antônio Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares. Sim. Érica Tanque. Sim, excelente. Érica Monteiro. Sim. Jorge Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Farid. Sim. José Roberto. Sim. Dr. Júlio. Sim. Lu Bogo. Sim. Luizinho. Sim. Newton Santos. Sim. Dr. Raul. Sim. Sidney Pascotto. Sim. E Wilson Cerqueira. Sim, com justificativa. A moção foi aprovada por todos os senhores vereadores e vereadoras. Para justificar o voto, vereador Wilson. Rapidamente, senhor presidente, foi com muita tristeza que nós temos o comunicado da morte desse servidor público, o Antônio Cícero, mais lembrado por Cícero. Ele era servidor público, ele estava de férias, fazendo um concerto no telhado da casa, ela acabou escorregando, caiu e faleceu quase que no mesmo instante, né? 58 anos, trabalhou muito tempo ali na central de ambulância, depois estava ajudando na coordenação da atenção básica de saúde, uma pessoa querida ali dos servidores ali da vigilância sanitária, do pessoal da saúde. Então essa moção, a família, né, deixou filhos, esposa, e essa casa lamenta a morte desse servidor, com uma morte trágica, quando estava de férias, né? Então esse é o mínimo que a casa pode fazer essa moção de pesar a família, né? Pedir a Deus aí que dê o consolo à esposa, aos filhos, aos parentes desse nosso companheiro, né? Um servidor público e um pai de família exemplar lá na Prefeitura Municipal. Peço o voto favorável. Foi justificativa, excelência. A moção foi... Desculpe, já foi votado, né? Mas peço que os colegas também sintam nesse pesar a solidariedade à família. E figurem como coautores. A moção, então, será encaminhada às pessoas responsáveis. Aliás, aos remetentes solicitados. Apreciaremos agora a moção 103 de 2014, de autoria do vereador Farid e vereador Wilson. A Santa Casa, Prefeitura e Winner Limeira Basquete, pela articulação da campanha Novembro Azul. Pediu para discutir o vereador Farid. Dispenso. Vereador Newton. Dispenso. Vereador Júlio. Dispenso. Érica Tanque. Dispenso. Tigrão. Dispenso. O Wilson. Dispenso. Em votação. Aloysio Andrade. Sim. André Tigrão. Sim, excelente. Antônio Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Farid. Sim, com justificativa. José Roberto. Sim. Dr. Júlio. Sim. Lu Bogo. Sim. Luizinho. Sim. Newton Santos, sim. Dr. Raul Nilson. Sidney Pascotto. Sim. E Wilson Cerqueira. Sim. Moção 103 de 2014 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Para justificar o voto, vereador Farid Zaini. Senhor presidente, nobres colegas presentes, eu fiz essa moção porque me chamou muita atenção a articulação dessa campanha feita pela Prefeitura, Santa Casa, Winner Limeira, ainda com a participação do Hospital Frei Galvão, lá da Santa Casa, né? E o apoio da Rede Galo Azul, Estrela e Loja Estrela da Manhã. Então, quando a comunidade se une, né, para fazer a defesa de um projeto desse, eu acho da maior importância. E já existe uma data, até coloquei aqui na moção, e ela é assinada comigo também por esse motivo, pelo vereador Wilson Cerqueira, que é autor da inclusão do mês, né, o Novembro Azul, no calendário de Limeira. Então, essa iniciativa da Winner, da Santa Casa, articulando essa campanha aqui, eu achei da maior importância. Também me chamou muita atenção a Prefeitura ter oferecido 3.000 exames, né, de PSA, né, Dr. Júlio, para esta campanha especificamente. Então, essa mobilização em torno de uma campanha, assim como foi
a do Outubro Rosa, a vereadora Érica Tanque, que esteve tão presente nessa campanha, houve um envolvimento tão grande, e a gente espera que o Novembro Azul também ganhe a adesão de toda a população e de toda a sociedade a partir de agora. Encerrada a justificativa, apreciaremos a última moção, a moção de congratulações 104 de 2014, de autoria do vereador Luiz Fernando Silveira. A moção de congratulações ao Banco do Povo Paulista Limeira pela comemoração dos 15 anos na cidade. Pediu para discutir o vereador Luizinho. Dispenso. Em votação. Aloysio Andrade. Sim. André Tigrão. Sim. Antônio Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares. Sim, excelência. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Farid. Sim. José Roberto. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho. Sim. Doutora Mayra. Newton Santos.Sim. Doutor Raul. Sim, excelência. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Cerqueira. Sim. A moção foi aprovada por todos os senhores vereadores e vereadoras. Antes de encerrar os trabalhos, a presidência solicita ao líder do bloco, vereador Júlio, para que indique um membro para formar a comissão aprovada há pouco. Senhor presidente, o membro indicado do nosso bloco é a vereadora Lubogo. Pois bem, agora eu solicito ao vereador Jorge de Freitas, líder do respectivo bloco, para que indique um membro para participar desta comissão. Senhor presidente, a vereadora indicada do nosso bloco é a Érica Tanque. Vereadora Érica Tanque. Portanto, um bloco feminino. Vereadora Érica Monteiro Moraes, Lubogo e Érica Tanque. Determina, então, que o Departamento de Expedientes peça os atos competentes para a instalação da devida comissão. Não havendo mais quem queira usar a palavra, a presidência convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 10 de novembro de 2014, às 18 horas, aqui, no plenário da Câmara Municipal de Limeira. A sessão está encerrada. Tenham todos uma boa noite.